Se eles não acreditassem na ressurreição e na possibilidade, porque isso não teria sentido nenhum como está na Sagrada Escritura, né? Então, existem muitos textos assim que afirmam a existência do céu, do inferno, do purgatório, para todos nós. Então, elas são benditas. Alguns séculos atrás, algumas pessoas começaram a ter uma devoção pessoal, assim como rezam aos santos já do céu, na glória, né? Rezam também as benditas almas. Eles são santos, né? E como nós aqui na Terra também pedimos ajuda a pessoas que nos podem ajudar, né? É um processo natural, humano, né? E então, mas nunca a igreja criou uma liturgia para isso. Então, é uma devoção particular, né? Então, alguém pode ter. Eu, por exemplo, eu rezo, me acostumei lá, eu acho que eu tinha uns 12, 13, 14 anos por aí, de seminarista, né? E uma vez nas férias, né, o padre do seminário veio ficar na nossa capela para fazer toda aquela cerimônia do Natal, né? Preparação, Advento. Ele ficou morando na nossa casa, né? E fez aquele... E foi um ano como esse último aqui, né? Seca, 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 as plantações tudo morriam, né? E no Rio Grande do Sul é assim, se lá não chove 2, 3 semanas, a plantação morre. Aqui não. O cerrado já se acostumou, ele está todo torto, retorcido, né? Bota uma capa grossa na natureza, faz isso, e ele, primeira chuva, a grama renasce, né? Eu fico cada ano espantado, né? Como é isso aqui, né? Lá não, a coisa que 2, 3 semanas não chove, todo mundo começa a chorar e a rezar, pedindo chuva, parece que é o fim do mundo. Eu sempre falo com eles, vocês são chorões, né? Você tem que passar mais necessidades, né? Qualquer coisa, tem que viver lá em cima, ou no Nordeste, para ver o que é bom para tosse, né? Estão mal acostumados, né, pessoal, né? Mas então, não era Natal já, as plantações, o milho já devia... né, está florescendo, né, as espigas e nada, quer dizer, e as pessoas naquela época, se não tinha isso, era um ano difícil para viver, né? Não tinha comida, né? Era uma coisa que eles tinham, né? Então, aquele padre, ele inventou lá 3 dias, né, de uma procissão, né, pedindo as benditas almas, né, para que Deus mandasse chuva. Bem isso, bem claro, né? É uma devoção particular, né? Mas funcionou. Era dia sol, sem nuvem, primeiro dia assim, e nós fazíamos ao meio-dia até as 2, 3, 4 da tarde. Pior calor e seca. Para sacrifício, para fazer sacrifício mesmo. No último dia, eu me lembro muito bem, a gente saiu da igreja, tinha uns 2 quilômetros, depois fazia a volta, mais 2 quilômetros até chegar na igreja, né? De Santa Inês, né, minha paróquia, onde fui ordenado padre também. Então a gente chegava lá, né, e quando nós fizemos a volta, né, aí começou a aparecer nuvem, tudo quanto é lado, e em seguida a chuva, que nós ficamos firmes, fazendo a novena, ninguém correu, ninguém botou, ninguém tinha guarda-chuva, quer dizer, a gente mostrava que tinha confiança em Deus, né? Não precisava levar guarda-chuva, né? E aí molhamos tudo. Eu fiquei tão impressionado, eu era criança, né, com aquilo, que eu, às vezes, quando peço umas ajudas para eles, né? Para as benditas almas do purgatório, não sei quem são, quem está lá, né? Mas em todo caso, né? Elas podem interceder por nós, mas é uma devoção particular, é bom que sabe, não é oficial, não há tanto assim que não existe uma liturgia, um dia, né, para pedir ajuda das benditas almas do purgatório, né? Então existe um dia para nós rezar, ajudarmos a elas, porque esse fenômeno acontece, quando a gente morre, aí termina o nosso tempo para interceder por nós mesmos, acabou, né? Aí nós dependemos totalmente da caridade dos outros, aqueles que já estão no céu e que ainda estão na terra. Por isso exige a liturgia, fala uma palavra sufrágio, né? Verbo sufragar. O que é isso? É como se colocar no lugar de outro e pagar aquele dívida que essas pessoas têm. Então, amanhã, dia dos finais, é isso, nós vamos sufragar. Qual é o melhor sufrágio? Oferecer missas por elas, né? E também os papas têm colocado à nossa disposição os infinitos merecimentos, né, da paixão, morte e ressurreição de Cristo através da indulgência.
exigências, né? Então também amanhã, a partir da meia-noite de hoje até a meia-noite de amanhã, toda vez que vocês forem ao cemitério, rezaram para nós Ave Maria, nas intenções do Papa, né? Vocês podem merecer para uma das nossos irmãos e irmãs que estão no purgatório, né? Que eles tenham indulgência plenária, quer dizer, termina o purgatório deles, irão ver finalmente face a face a Deus. Em cemitério ou nas paróquias, né, em todas as paróquias do Santíssimo, no momento estão as capelas públicas, né, normais, onde há missa e tal, né, adoração ao Santíssimo, e também algumas capelas, né, semi-públicas, como é, por exemplo, lá no seminário, onde o Santíssimo sempre está durante o ano inteiro, né? Então ali também serve, pode-se fazer. Tá? Aqui, não sei se o Santíssimo sempre fica, se tiver, sempre fica, de vez em quando tem missa aqui, então também valeria esse lugar. Né? Então, tossies quotius se chama essa indulgência, para eles falecer tantas vezes quantas. Tossies quotius. Então, quando estava no seminário, a gente era assim, a gente naquela noite, a gente não dormia. A gente ficava à porta da capelinha, entrava, rezava, saía, voltava, voltava, saía, voltava. A gente queria ajudar o maior número de pessoas possível. Tá, então, vocês quotius. E não precisa de comunhão? Sim, as intenções do Papa, né? Como a comunhão, e a igreja esticou isso para que seja uma semana antes até uma semana depois, nesse período, né? Fazer isso. E nas intenções do Papa, por quê? O que quer dizer nas intenções do Papa? Para nós, Ave Maria, pelas necessidades da igreja, como um todo. A razão profunda é que o Papa, pela sua missão pontifícia, como também o padre na aceitação do breviário, não é a oração dele, é a oração livre de qualquer interesse humano. É pura caridade. Então as orações do Papa são todas assim. O Papa reza pela humanidade, por todos vivos, falecidos, sempre. Nas intenções do Papa significa rezar como o Papa reza. Quer dizer, nós em geral temos o seguinte: para quem vocês vão rezar amanhã? Mais parentes, familiares, a gente puxa para o lado. Em geral é isso, né? E isso não está errado, entendeu? Mas aos poucos nós temos que ter, como eu falo na missa catequética às vezes, para fazer intenções sobre a missa. A gente sempre lembra das coisas nossas, imediatas e tal, pelo curso, pelas pessoas, e não sei o quê, para perseverar, por meu avô, por minha avó, por meus pais, e não sei o que mais. Né? Tudo bem. Aí eu falo assim, aos poucos a gente vai crescer nesse espírito de caridade e se lembrar daqueles que mais precisam, dos quais ninguém se lembra. A nossa oração tem que ser nesse sentido universal, católica, né? Por todos, né? E a oração da igreja, a oração litúrgica é assim, ela é por todos. Então a missa sempre é por todos. Então essa é disciplinada, inclusive nas palestras de vivência da fé, né? É falado rapidamente sobre isso, os tipos de orações, de forma, né? Então é por causa disso. Então não há nenhum interesse particular, né? Eu vou querer uma indulgência plenária para fulano, que ele foi meio sem vergonha aqui na terra, meu parente, aquele meu tio, sei lá, né? Ele aprontou demais aqui, não ia à igreja, ele certamente está precisando, né? Esse tipo de coisa, né? Então, deixar que Deus aplique, né? Deixar que Deus aplique, né? Então a gente pode e deve rezar por todo mundo. A única pessoa que eu não me sinto à vontade, porque há sérias dúvidas bíblicas de Judas Iscariotes. Jesus falou uma frase: melhor fosse se ele não tivesse nascido. É forte esta frase, mas ainda não dá para interpretar que Jesus está dizendo que ele está no inferno. E sem citar nomes, a igreja reza por todos. Então, padre, Fátima, eu queria fazer duas perguntas. No juízo particular, eu não vou ver a face de Jesus? alguns verão, outros não. Daí vem a necessidade do purgatório, mesmo depois de morrermos. Se você for direto do céu, então você vê, né?
Não, mas assim, todos nós vamos ter um juízo particular. É muito eu vou estar difícil. sendo julgada sem ver Jesus, mas isso é muito doloroso, pai. Mas você vê, Jesus, como aqui é pela fé. O céu é face a face. Mas há outras maneiras, como é que nós vemos Jesus? Na Eucaristia. Pela fé. Na Eucaristia. Pelo dom da fé. Você viu o pão? Sangue de Não Jesus. vemos. Você viu o pão? Mas a gente Não, não vê. senhor. A fé Visivelmente. me diz que é corpo e A fé. O céu será exatamente essa. Agora, mais aqui dentro está todas essas aulas, né, sobre o céu. Né? Na verdade, para nós, o que significa? O céu é a plena realização do ser humano dentro do plano divino sobre nós. É a plena realização. A segunda pergunta. Isso é de coisa quadrada. Então, descrevem com essas expressões entre aspas. O que é face a face? Mesmo que Deus não tem face lá. O corpo ressuscitado não tem rosto visível. Não adianta entender. Né? Então, não adianta a gente querer imaginar, mas como será? Este é um mistério que ultrapassa a capacidade de nossa razão compreender como que há um céu é doutrina de fé, creio. Né? Mas, né, de como ele é, não adianta se imaginar. E o pior ainda, as pessoas que quiseram descrever isto, fizeram coisas horríveis, com a melhor das boas intenções. Quando uma criancinha morre, aí dizem todos, ela também, agora ela virou um anjinho. Gente, não há crueldade maior do que destruir uma natureza humana e fazer que um ser humano fique outra natureza evangélica. Seria a destruição daquilo que Deus criou. Então não vira anjo coisa nenhuma. Né? Seria cruel demais, quer dizer, seria destruir o que Deus criou, viu que tudo era muito bom. E Deus não volta atrás. Nem sabendo que nós e os anjos temos a capacidade sermos feitos para o amor, temos que ser livres para fazer a opção pelo amor, né? Irmos contra tudo isso, né? E nos desgraçar, que é a total frustração do homem, que é o inferno. Total realização, certo? Agora, como é isto lá? Alguns textos falam de visão face a face, né? Verão Deus como Ele é, né? Quer dizer, por isso não vamos precisar mais de fé e de esperança, que são as virtudes necessárias para este mundo. Só o amor, quer dizer, será uma visão intelectual, né? Quer dizer, tendo como instrumento não os sentidos, né, externos e internos, mas a intuição, que a inteligência, essa faculdade espiritual, é capaz de penetrar nas coisas e tirar dela a ideia de árvore e colocá-la na cabeça. Esta visão intelectual, os teólogos de Santo Tomás dizem que iluminados por uma luz divina, quer dizer, nós vamos ver como Deus nos vê e sempre viu. Por isso o juízo final não é um trono, acusadores, defensores, né? Você morreu, você viu tudo, saberá tudo sem possibilidade de engano. E aí vem, céu, louvado seja, bendito seja o Senhor. Foi por graça dele, a minha colaboração com a fé de sabedoria, né? Ou então para o inferno. Eles não vão ter ódio de Deus, eles vão ter ódio de si mesmos, né? Os condenados. É terrível isso, mas veremos imediatamente isso. Como a maioria de nós não consegue essa purificação, né? A igreja coloca então um tempo da misericórdia de Deus, mesmo depois do tempo temporal da misericórdia, em que essas pessoas, né, elas são ajudadas por nós, esperando a nossa caridade. Vê como Deus é maravilhoso. O fato de ajudar o outro desperta em nós o quê? O mandamento mais importante: amai-vos como vos amei. Ajudar alguém. Então isso é uma obra de amor nossa em benefício delas. Elas não podem mais se ajudar, mas nós podemos e devemos. Certamente, alguém perguntou, meus anjos,
Os santos do céu também, né, estarão intercedendo à sua maneira, né? Isso cabe na revelação deles, né? Não para a nossa, né? Os seres humanos. Mas tudo isso são mistérios, né? Então, hoje nós celebramos, né, todos os santos e santas. Os textos vão falar assim, 250 mil, 150 mil e tal, norte, sul, leste, e não sei o que mais, multidões incontáveis, né? Então, são números, mais uma vez, né? Não é numerologia, mas certamente Deus está dizendo, né? Grande maioria, incontáveis seres humanos estarão fazendo parte da glória celestial, né? E quando diz, sereis como anjos que brilham, não sei o que, são símbolos, figuras, né? Então, é imediato. Agora, tem textos ainda hoje, só para vocês saberem, a teologia é uma ciência. Então, como qualquer ciência, ela vai melhorando, entendendo melhor as coisas. Quanta coisa eu estudei em história que hoje não é aquilo. Quanta coisa em ciência que não era exatamente aquilo que ensinavam para a gente. Então, as ciências evoluem. A teologia é uma ciência, não é a revelação. É uma ciência que estuda a revelação, né? Tenta, né, compreender, né, da melhor maneira possível o que significa a palavra de Deus, né, para nós, né? Então, tem ainda hoje padres, então não estranham, eventualmente ainda alguns bispos, né? Como tem textos que parecem dizer que só no fim, quando todo mundo morreu, aí Jesus aparecerá gloriosamente, aí todos os mortos ressuscitarão. A Bíblia não pode ser aplicada ao pé da letra. Então, só no fim, né? Então, eu pergunto, esse texto tem que estar no contexto, senão não tem sentido. Onde estariam todos os seres humanos que morreram até hoje? Onde estaria o dogma, né, da canonização e a certeza que esses santos já estão na glória celestial? E que Nossa Senhora foi assunta de corpo e alma ao céu? Então, isso era uma interpretação literal com a influência do protestantismo, do Lutero, do luteranismo, que deixava, né, que cada um pode interpretar a Bíblia como quer. E o Concílio de Trento estabeleceu as normas corretas, a correta interpretação da Bíblia. Aquela interpretação errada de que o corpo separa do espírito. Também, essa coisa, ainda hoje, por exemplo, aqui o catecismo diz, né, as benditas almas, né? Eu, como professor dessa matéria, eu fico, está na hora de mudar isso. Ou não precisa mudar, mas eu tenho que explicar para as pessoas. Eu era pequeno, vocês são muito jovens, né? Mas pessoas mais antigas, tinha cada igreja nossa, um templo, tinha do lado uma cruz, menos capela do interior, e a cruz estava escrito, salva tua alma. Isso vem dessa consequência desse dualismo filosófico histórico platonista, né, que divide o ser humano como se fosse uma soma, alma mais corpo. Vocês já viram essa fórmula? Alma mais corpo mais não sei o quê, né? Hoje a gente faz alma e espírito, né? Porque os cachorros também têm alma, o gato também ânima, né? Por isso são seres vivos. Alma é aquilo que anima e permite ao ser vivo se comportar como ser vivo. Só que no ser humano, essa alma é de natureza espiritual. Por isso, alma espiritual, né? Então, é totalmente diferente tudo, né? Então, são muitos desses... E a questão também, a gente está sujeito ao tempo, enquanto a gente está aqui e no outra... Não tem. Não existe. O tempo, buraco, distância. É engraçado que quando a gente estuda essas matérias, né, eu me lembro muito bem, né, o que é, então lá se define, o que é uma distância, né? Uma linha reta é o caminho mais curto entre um ponto e outro, né? Tá? E aí começa, aí então, entre esse ponto e outro tem aí se inventaram, né, metro, centímetros, milímetros, alguns povos têm outras medidas, né, léguas, quilômetros, etc, né? Mas isso, sabe, onde há essa realidade material nossa, aí existe tempo de estudar.
Filosoficamente, né, não existe buraco. Pois é, mas padre, o estrado está cheio de buraco. Né? O que é buraco em ciência? A ausência de matéria naquele lugar. Aí estabelece buraco na matéria toda. Né? Agora, onde não há essa matéria, não existe mais, não há distância, não há buraco, né? Então esse ver face a face, não há mais empecilhos que são naturais e necessários para essa realidade material, temporal que nós vivemos. Né? Agora não adianta perguntar, mas como será? Na hora de morrer, ele é transformado. Hoje o texto vai ler, nós já morremos, já recebemos, mas nem tudo ainda sabemos. Vai dizer um dos textos da liturgia de hoje, né? De amanhã, né? De hoje, né? Mas todos seremos transformados. Né? Todos seremos transformados. Não adianta ter transformação, não é química, não é física, não é não sei o quê, né? Das realidades temporais. Mas a ressurreição é esse fenômeno sobrenatural. Não adianta a gente querer saber como é que é. Né? A gente só vai passar por ela na hora de a gente morrer. Morrer para esse mundo. Não morrer em si, de fato. Né? Então, essa curiosidade, né, nos acompanha. Mas é nessa esperança que a gente caminha. A palavra de Deus, etc. Né? Então, os santos estão no céu, de corpo e alma. Os canonizados, a gente tem certeza que já se encontram lá, né? E Nossa Senhora, evidentemente, né? E agora, as outras pessoas não se sabem, né? Ninguém sabe. Mas se são benditos, é porque já estão no céu. Não. Sim. Você também é bendita e está ainda na terra, nem no purgatório está. Filha. Então, bendito tem várias significações. Bendito não é sinônimo de estar no céu. É bem-aventurado, é feliz. Então, pode ser feliz, criança ser feliz com qualquer coisinha. Então, não se pode dar a palavras, né, humanas, né, um significado que está muito acima da nossa compreensão. Então, mesmo céu, a palavra céu, né? Muitos ainda céu é lá em cima, inferno é lá embaixo. Esses aí parece que não aprenderam nada na ciência. Né? Você morre e quem me compra daqui. Pode. Mas a Fátima tinha mais uma outra pergunta. Não, era das benditas. Já tem você, benditas. Então são dias muito importantes, hoje, amanhã, para a gente renovar a nossa fé. Tão bom saber e ter certeza que isso não é mentira, né? Isso é fácil, embora a gente não saiba como vai ser, mas a gente aí é um ato de fé, de confiança em nosso Deus. Né? Só para ficar claro, quando a gente, nesses dias, reza o Pai Nosso, Ave Maria nas intenções do Papa, vai ao cemitério ou a uma capela com o Santíssimo, ou igreja, né? E se confessa não por uma indulgência para uma alma do purgatório. Isso, não é para essa indulgência, não é? Não é para nós, os vivos. Essa é para os falecidos. Existem outros momentos, né, do ano. Pode alcançar cada dia pode alcançar um. Celebrações que o Papa, né, aplicadamente para os vivos. Então, no jubileu do ano 2000, quem visitasse, né, uma basílica, depois o Papa, para a maioria das pessoas é impossível, mesmo materialmente, né, ir para Roma ou para Aparecida, que é basílica, né? Então são títulos que a Santa Sé dá a algumas igrejas, né? Basílica, né? Então o Papa abriu para todos as dioceses, as catedrais, né? Aí já facilita, dá chance para todo mundo. Aí se fala, as paróquias marcavam um dia para todo mundo ir para lá, né? Era uma coisa comunitária, muito bonito isso, né? Etc. Mas aí não é tossies, quotises, né? Tantas vezes quantas como é para os falecidos.
tantas vezes quanto você for, quanto fizer isso e tal, né? Claro que não precisa cada vez para cada vez confessar e comungar. Basta uma vez, né? Ah, então peraí. Eu posso ir rezar quantas vezes eu entrar na igreja? Sim. Mas rezar, comungar e confessar uma vez só? Uma vez só, né? Porque, às vezes, não, por que eu vou confessar? Confessei ontem, né? Não, né? Aí não, isso é, mas junto com a intenção do Papa, para que isso não seja uma coisa mecânica, comercial, né? Uma coisa que Deus dá, né? Assim, mas que seja uma coisa realmente de amor, puro amor e tal. Então, o estar em estado de graça também é importante e é benéfico para nós, né? Então, às vezes a igreja, mas aí sempre ela determina. Antigamente era só nos anos jubilares, né? Jubilar que era de 25 e 25 anos, né? Primeiro era 100 anos, depois 50 anos. A igreja multiplicou para ter mais pessoas terem acesso, porque muitos não vivem 100 anos, nem 50 anos, né? Então 25 anos, e às vezes o Papa declara o ano mariano, né? O ano da fé, né? Foi há 2 anos. Aí também ele disponibiliza para nós essa indulgência dentro. Aí normalmente sai uma instrução, o que você tem que fazer, né? Sobre isso. Né? Quantas vezes eu tenho que rezar por uma pessoa que já faleceu para saber que ela realmente saiu do purgatório? Como a gente nunca sabe, mas né? eu tenho uma noção, por exemplo, todos meus avós já morreram, eu vou ter que rezar até o dia que eu morrer para ver Eu sempre ele, como todo mundo que já morreu. É assim, é essa a ideia, né? Se não precisa mais, Deus vai aplicar para outras. Né? Então, para nós cabe fazer isso, rezar pelos falecidos. E toda a nossa Se vida. ele já estiver no céu, outro vai rezar. Certamente, e se fosse individual, as pessoas só rezaram pelos seus parentes, muita gente ficaria de fora e não seria lembrada. Então, a imagem da caridade tem que rezar por todos, os mais esquecidos, etc. Então, a gente, não, o meu avô foi pessoa boa e tal, mas ele não precisa ir tanto, mas aqueles mais necessitados, né? Incluo o avô, a avó, né? Os nossos falecidos sempre. Eu, de vez em quando, eu lembro aqui, né? Mas toda a missa já celebra. A gente podia lembrar aqui mais vezes os nomes das pessoas, que aqui em Brasília teria que fazer uma pesquisa, né? Um levantamento. Eu me lembro sempre do nacional, o Monsenhor Calazans, fundador, né? Que agora em fevereiro, né? De novo, né? No aniversário, eu propus na hora da morte dele, fui lá para o enterro, né? Então, que cada ano as comunidades missionárias celebrassem uma missa em memória dele, né? Assim, não sei se estão fazendo, etc. A data do aniversário, o pessoal está de férias também, então o dia não é muito legal para isso, né? As comunidades, né? Mas assim, perdoa-se, eu me lembro aqui em Brasília, tem alguns jovens que morreram, foi fazer curso, eu me lembro de um que foi acidente de carro lá na ponte Costa e Silva, na hora das caças, ali no Gilberto Salomão. Minha irmã, padre. Né? Minha irmã. A irmã dele foi atropelada ali no W3. ônibus, né? Uhum. O Constantino